Estamos gravando esta que é a última aula desta nossa matéria de hermenêutica e exegese bíblica 1. Isso mesmo, é a última, é a 7ª aula de hermenêutica e exegese bíblica 1. Hoje é terça-feira, dia 12 de julho de 2022, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Que Deus abençoe a todos os que estão aqui conosco, o pastor Juarez, irmã Vanessa, irmão Elton, irmão Cleiton, lá de Curitiba, Brasil, irmão Wilson Fernandes, irmã Meire, de Hudson, Massachusetts, irmã Ana Lu Couto, de Newark, New Jersey, cidadezinha movimentada, complicada, mas paciência, né? É Newark. E a nossa irmã Rosilene Figueiredo, irmão Absai, ali de Lowell. Deus abençoe a todos vocês. Estamos, então, aqui fechando a nossa matéria de hermenêutica e exegese bíblica. Vamos lá, eu sei onde eu estou, mas vocês sabem aonde paramos? Vamos lá. Geralmente, irmão Wilson, pastor Juarez, irmão Elton estão ligadinhos, não estou dizendo que os demais não estejam ligados, né? Mas geralmente vocês três aí estão em 110 é pouco, tem 440. Aonde exatamente nós paramos? Vamos lá. Sem loteria e sem chute. Quem se arrisca a dizer aonde exatamente nós, porque eu quero ver a atenção de vocês. Eu sei onde parei. Agora eu quero ver vocês. Ih, rapaz, dessa vez o negócio pegou. Alguém se perdeu em algum lugar. Não sabe onde nós paramos? Eu vou 21, pastor. Vamos lá. Mas em que parte da 21? Porque a 21 ela tem várias partes, né? Mas exatamente em que parte da 21? Paramos no clímax. Vamos lá? Sim, senhor. Página 23, metáfora. Olha só. 23 na metáfora. Vamos chegar num acordo. Alguém está perdido na poeira. Página 21, página 23, paramos no ironia. Aliás, página... Ironia, pastor, é verdade. Página 23, ironia. O irmão Abissai quietinho de nada, hein? O Abissai está ligadíssimo. Página 23. Ironia. Página 23. Gente, vai ser, olha, com todo respeito, não quero ficar batendo nessa tecla, mas vai ser um cafezão que nós vamos ter na casa da irmã Vanessa do Wince no dia 19, hein? Que é isso, né? Abissai, Wince, Vanessa, Fábio, fala sério. Não, a gente tem que correr para um outro café aí com o restante do grupo, né? Puxa, irmão Wilson, só o Cleito, que infelizmente só vai ficar na saudade, mas eu estou na esperança, não sei por que está uma coisa me falando, né? Debaixo daqui no meu ouvido esquerdo, que o Cleito vai cair aqui. Não sei por quê. Em breve. Sério, irmão, há mais de 3 semanas isso está me incomodando. Eu falei, o Cleito está chegando. Eu tô com um problema com o consulado italiano, entendeu? Eu não estou conseguindo remarcar a renovação do passaporte dos meus filhos. É, porque o irmão entraria com passaporte italiano, que no caso é muito mais fácil. Isso. Do que entrar com o brasileiro. Estava marcado para 2020, né? E aí veio a pandemia. E de lá para cá não. Mas vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Tem um casal de uma igreja hispana aqui que está na mesma situação e eles vão conseguir agora em Miami, na próxima semana, né? Uma entrevista já para renovar o passaporte. Vai estar tudo se movendo em nome de Jesus. Vão ter a alegria de conhecê-lo aqui nos Estados Unidos. Página 23, número 11, ironia. Já falamos alguma coisa, né? Mas a ironia ela tem a ver com uma zombaria, né? Uma caçoagem, né? Ela basicamente trabalha em zombar, é uma zombaria. Esta figura é utilizada quando se expressa o contrário do que realmente se quer dizer, mas sempre de tal modo que o verdadeiro sentido fique estampado, ou seja, evidente. Exemplos, Paulo emprega esta figura quando chama os falsos mestres aqueles grandes ou excelentes apóstolos, subentendendo-se que, ao mesmo tempo que nenhum modo são eles apóstolos, ou seja, Paulo está zombando, né? E sabendo que eles são pessoas de má índole, de má fé, e Paulo chamando eles de grandes ou excelentes apóstolos.
O profeta Elias utiliza essa mesma figura no Carmelo quando disse aos sacerdotes do falso deus Baal: clamai em altas vozes, porque ele é um deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Elias aqui foi fantástico, né? De zombaria, ele deu nota 20, não tem melhor. Zombaria no Antigo Testamento. 1 de Reis 18, 27. Dando-lhes a entender que, por sua vez, que era de tudo inútil gritarem. Jó também foi, não vou dizer o rei da zombaria, mas usou muito, né? Ou usou pelo menos de uma maneira muito taxativa a ironia. Jó também lançou mão desta figura ao dizer aos seus amigos: na verdade que só vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria, fazendo-lhes saber que estavam muito longe de tornarem-se tais sábios. Alguém se lembra os nomes dos amigos de Jó? Alguém se lembra por um acaso? Vamos lá? Sem puxar o Google, sem puxar a Bíblia. A escola dominical se ensina muito isso, né? Se você... Lembro que era 3, não lembro, Três, não lembro né? o nome. Já adianto que não é nem Mo, Larry, Curly. Não é nenhum dos 3. Não é nem Mo, nem Larry, nem Curry. Mas eles tiveram um comportamento parecido. Vamos lá, pastor Juarez. Estou tentando lembrar que o Elifaz... Ele faz, perfeito. Eu li isso agora esses dias. O livro de Jó. Não, pastor, não me desanima não, pastor. Eu preciso da sua memória, é urgente. Eu preciso tirar 1% da sua medula óssea. Preciso, eu tenho urgência. Tentando lembrar aqui. Ele faz, Caifás? Não mistura Caifás. Não mistura Caifás nessa história. Pior que saiu gravado esse negócio, né? Como é que eu vou editar esse vídeo? Passou a primeira vez. Um é o Bildade. Bildade, maravilha, Bildade. maravilha. Glória Mas a Deus. Pastor, ele faz ou Eliú, certo? Certo. É porque meu primo chama Eliú, então tá, eu sei, eu lembro disso aí. É ele faz ou Eliú? Certo. Bildade, que Bildade, mais? agora o outro eu não lembro. Na verdade, eu sei o nome de todos eles. São da mente agora. Como? Zofar. Zofar. Eliúde, Sofar e Bildade. É isso aí. Eliú, Sofar e Bildade. Procure não se esquecer isso. Isso aí. Eu lembro que é Eliú ou ele faz, e aí o Bildade... Isso é importante não se esquecer. É um detalhezinho, né? Parece insignificante, mas se ensina tanto isso em escola dominical e na hora H, a hora que mais precisamos lembrar, a gente não se lembra, né? É uma coisa bem interessante, né? Como eu já disse a vocês, eu creio que ele já disse, né? Quais foram os reis do Israel unido? E muita gente ainda está caindo do cavalo, está caindo do burro, está caindo de cima da égua e não consegue acertar. E todo mundo com aquela musiquinha, né? Saul, Davi, Salomão, Saul, Davi. Não é Saul, Davi, Salomão, vocês sabem, né? Que foram 4 os reis do Israel unido, né? Quem se lembra? O que não é mencionado? Ih, Jesus, já esqueceram. Davi, Salomão. Não. Depois de Saul, quem foi? Jeroboão. Não, depois de Saul, Davi. Não, Davi não, o filho dele. Foi o genro de Saul. Não. Não, foi o filho dele. Foi Adonias. Não, Adonias não. Foi Abner foi... Abner. Não. Abner era a comparsa dele. O negócio tá complicado, gente. Nossa, eu li esses dias sobre isso. Papai do céu, o mistério aqui agora enrascou. Peraí. Gente. O irmão de Mefibosete lá. Isto, mas eu quero o nome dele, por favor. Por favor. Ai. Hein? Esbocete, isso. Segunda de Samuel, capítulo 2, do verso 8 ao 10. Saul. Mas quem que ajudou ele, pastor? Abner. Abner que introduziu. Yes. Então, Saul, Esbocete, Davi e Salomão. Isso a escola dominical não ensina, acredite se quiser. Aliás, só participei de uma escola dominical em 1973, que eu ouvi esse ensino, 73, no tempo do Ronca.
Então, eu sou do tempo do Ronca. Em 73 que eu vi isso, depois nunca mais eu ouvi ensinarem sobre os 4 reis do Israel Unido. Anotou aí? São detalhezinhos que não Foi podem quem? ser... Foi Saul, Esbocete, Davi e Davi Salomão. e Jeroboão. Não, Salomão. Davi e Salomão. Davi e Salomão. Ah, tá. Depois de Salomão, o reino é dividido em Reino do Norte e Reino do E Sul. Reino do Sul. Aí começam os reis de Israel e os reis de Judá. Só que aí agora o reino está dividido. Vamos lá, então. Metáfora. Muitíssima atenção, por favor, aqui agora vai pegar. Muita gente confunde a metáfora com a metonímia com a metáfora, mas elas têm diferenças bem claras, bem gritantes. O problema é a nossa atenção para distinguir as diferenças entre metáfora e metonímia. Então, eu vou até um pouco devagar para você deixar bem claro, para ficar bem definidas, ou bem definidas, as diferenças entre metáfora e metonímia. Elas não têm nada que ver. Só porque começam com a letra M, temos que ter cuidado para não nos confundirmos. Vamos lá. Metáfora. Esta figura tem por base alguma semelhante entre 2 objetos ou fatos, caracterizando-se com o que é próprio do outro. Ou seja, é a representação de uma coisa por outra sem qualquer semelhança. Por exemplo, eu tenho aqui um celular e eu tenho aqui uma caneta. Minha pergunta: esse aparelho celular e essa caneta têm alguma semelhança entre si? Quando eu falo semelhança, eu falo de semelhança física. Tem alguma semelhança física entre eles? Observem bem. Tem alguma semelhança, tem alguma coisa que fisicamente eu poderia dizer: uau, esta caneta e este aparelho celular são muito semelhantes fisicamente entre si. Sim ou não? Não há nada. Não. Nada que eu possa encontrar entre esse celular e a caneta para dizer são semelhantes fisicamente. Mas aqui teria algo entre os dois que seja comum? Sim ou não? Teria algo comum? Os dois podem escrever. Os dois podem escrever. Este escreve, ó, deixa bem claro, esse escreve, porque a irmã Vanessa ela tem olho de águia, ela já percebeu, né? Porque esse aqui, ó, esse aqui tem a canetinha, então ele pode escrever. Que isso, pastor? Que chique. Não, eu não sou culpado. Se é chique ou não, ganhei. É igual aquele detalhe, né? Cavalo dado não se olha os dentes, né? Quando chegou pelo correio, eu falei: opa, de onde veio esse negócio? Levei um mês para saber quem mandou isso aqui. Desbloqueado, ó. Escreve no mundo. Negócio assim interessante. Então, o que existe de comum? Que ambos podem escrever, esse de uma maneira, esse de outra. Eu posso fazer registros com a minha caneta, eu posso fazer registros com o celular. Então, esse é o ponto que eu quero levar vocês a definirem ou a separarem metáfora, porque na metáfora eu posso ter 2 pessoas ou coisas fisicamente totalmente diferentes, mas existem o quê? Coisas próprias, comuns entre um e entre outro. Vamos, então, olhar isso dentro da Bíblia, porque dentro da Bíblia causa um pouquinho de dificuldade. Vamos lá. Exemplos. Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, João 15:1, ele quer dizer que possui os traços característicos e essenciais de uma videira, né? Quais são os traços característicos básicos de uma videira? Vamos terminar essa parte aqui, aí vocês vão me dando as respostas. E quando ele disse aos discípulos, vós as varas, João 15:5, ele quis dizer que possuem os traços característicos das varas, ramos, folhas
ou brotos tenros da videira. Para uma boa interpretação desta figura, olha só a pergunta. Perguntamos: quais são as características da videira ou para que se serve, principalmente? A resposta a tais perguntas está na explicação da figura em si, ou seja, para que serve uma videira? Para transmitir seiva e vida aos ramos, a fim de que produzam uvas. Aí está a semelhança espiritual com respeito a Cristo. Como a videira ou tronco verdadeiro comunica vida e força aos crentes para que os ramos possam produzir uvas, fruto, assim eles, de igual forma, possam produzir o fruto do Espírito Santo em suas diversas nuances. A palavra nuança quer dizer aspectos, ok? Entenderam, então, a semelhança de Cristo com a videira? Perceberam a diferença? Manalu, por favor. O que quer dizer nuances? Eu não consegui ouvir direito. Aspectos, fatores, diversidade, que é um termo técnico, né? Um termo que se usa muito em teologia, né? Por exemplo, aquele irmão é cheio de nuances, ou cheio de diversidades, características, aspectos diferenciados, ok? Quantos de vocês, então, perceberam as semelhanças que existem entre o Senhor Jesus e a videira, baseado no que acabamos de ler? Quantos perceberam? Isso é importante, né? Aí você já detectou aí o quê? Uma figura de linguagem chamada metáfora. Vamos a outros exemplos. Procedamos do mesmo modo quanto à interpretação de outras figuras do mesmo tipo. Agora vai ser, facinho. Ninguém vai deixar você enrolado em descobrir ou determinar uma metáfora na Bíblia. Eu sou a porta. Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. Gostaria que um aluno procurasse me explicar, não é, o porquê desta metáfora. Compreendem? Então, tomem um exemplo que foi apresentado a vocês. Eu sou a videira. Aí eu dei essa explicação escrita que você viu aí. Ela é um pouquinho longa, um pouquinho ampla, mas para você acompanhar a progressão da coisa, perfeito? Agora, eu quero que um aluno voluntariamente me explique a metáfora do eu sou a porta. É que Jesus é o único caminho? Porque ele dá acesso ao Pai. Deixa eu ver o Cleiton. Sim. É que ele que dá acesso ao Pai. Ele que dá acesso ao Pai. Não se esqueçam disso. Para que serve uma porta? Para dar acesso de um lado ao outro, de um lugar a outro. Tá? Sempre vamos procurar já imediatamente fazer a seguinte pergunta sobre... deixa eu perguntar a vocês. Alguns de vocês se lembram, quando estudaram língua portuguesa, algo chamado objeto direto e objeto indireto? Alguém se lembra? Objeto direto, objeto indireto. Isso chama-se análise sintática. Eu odeio língua portuguesa, eu sei que tem muita gente que odeia português, mas geralmente quem odeia a língua portuguesa ou a gramática da língua portuguesa, geralmente é a pessoa que tem muita dificuldade em interpretar a Bíblia, acredite se quiser. Na medida que conhecemos um pouco a dificílima língua portuguesa, começamos a entender um pouco, claro, lançando mão do uso da hermenêutica e da exegese, a dar uma correta interpretação no texto sagrado. Então, vamos lá. É necessário termos uma vaga noção, que seja uma noção da língua portuguesa, né? E aí temos sempre que fazer a pergunta a título de análise sintática, não é? Eu sou a porta. Quem é o objeto direto? A porta. Então, procure descobrir primeiro na frase em questão quem é o objeto direto ou objeto indireto. Depois que você descobre, faça a pergunta: o que é ou para que serve? O que é ou para que serve? Para você, então, estabelecer os pontos comuns, entende? Entre Jesus,
ou a pessoa em questão, e o objeto direto e o objeto indireto, porque o eu sou aí é pronome reto. O caso seria o sujeito, Jesus, eu sou. Tá? O objeto direto, a porta. Para que serve uma porta? Para dar acesso a dois ambientes. Perfeito. Eu sou o caminho. Agora, a irmã Vanessa poderia responder bem esta pergunta. Eu sou o caminho. Qual seria a explicação dessa metáfora? Eu sou o caminho. Parece simples, né? Mas não, vamos pensar. O que é um caminho? O caminho até a salvação? Ficou um pouquinho vago. Vamos fazer a pergunta. O que é um caminho? Ele é Vamos o lá. único, ele é o único caminho, ele é a única direção. Não tem como você pegar outra alternativas, ele é o único. Ela é a única acesso. direção, exato. O caminho aponta para o quê? Direção. Se quiser anotar, valeria a pena. Caminho aponta o quê? Direção. É verdade que tem caminhos que abrem em várias vertentes, entendeu? Por exemplo, muitas pessoas pensam que para chegar do norte dos Estados Unidos aqui na Flórida só tem um caminho, a 95. Sim, a Rota 95 é a mais direta, mas tem outros caminhos que por dentro você pode tomar, mas vai levar bem mais tempo para chegar aqui à Flórida. Quem já dirigiu daí do norte, Massachusetts, Nova York, Connecticut, aqui para a Flórida, sabe que o caminho mais rápido é a 95. Alguém já dirigiu do norte até aqui? Isto. Então, você sabe que o caminho mais rápido, mais direto do norte dos Estados Unidos para a Flórida é a Rota 95. Mas tem outro, não é o único caminho, mas tem outros caminhos. Só que o tempo de viagem aumenta, em alguns casos, até 10 horas mais, que são caminhos que vão cortar por dentro da Geórgia, vão cortar das Carolinas, e o negócio fica extenso. Se você quer passear, amém, a fazer uma viagem de quase 40 horas. Né? Mas o mais direto mesmo é a 95. Então, trazendo isso para Jesus, Jesus não seria uma alternativa, ele é a única direção que leva a Deus, é o que diz João 14:6. Eu sou o pão vivo. Como é que explicaríamos esta metáfora? Eu sou o pão vivo. Preste atenção nessa frase. Eu sou o pão vivo. Como é que explicamos essa metáfora? Alimento. Só isso? Só isso? Tem algo mais. Alimento, perfeito. Em que sentido, irmão Elton? Alimento em Ele que é sentido? alimento espiritual, ele que nos dá vida através da nossa fé. Ah, irmão Wilson, fechou bonito. Jesus é o nosso alimento espiritual, que alimenta, que dá forças à nossa fé. E vocês entenderão isso quando se usa a expressão pão vivo, porque um pão normalmente não é vivo. Ele sai do forno para ser degustado, comido, devorado, em alguns casos. Mas Jesus é o pão vivo, vivo, porque ele gera o quê? Algo que o pão normal não gera quando consumimos. O pão normal, quando consumimos, ele vai gerar o quê? Proteína, caloria, vai nos ajudar a engordar um pouquinho, né? Mas Jesus, ele vai gerar o quê? Vida, e vida espiritual. Por isso que ele diz, eu sou o pão vivo. Vós sois a luz. Como explicamos essa metáfora? Vós sois a luz, Mateus 5,14. Nós somos a luz, pastor, porque a gente luta contra as coisas que estão no mundo, e nós, ao fazermos isso, somos muito bem notados, principalmente nos dias de hoje. Estão percebendo, irmão Wilson está recebendo a unção da homilética, que vai ser, ele já está adiantando a próxima matéria, gente. Quem já recebeu a apostila da próxima matéria? Quem já recebeu? O Cleiton vai receber por e-mail. Fica tranquilo, Cleiton, não vou te deixar, não. O Cleiton é o mais distante de todos, né? Mas o Cleiton não vai ficar na mão. Vamos lá, tá lá, a Abissai recebeu,
Irmão Wilson já recebeu, irmão Elton já recebeu, acredito. Irmã Vanessa já recebeu a sua apostila? Ainda não. Estou acreditando que vai chegar. Eu não chequei nem ontem nem hoje. Depois eu vou dar uma olhada. Eu acredito que já chegou ou vai chegar amanhã. Lá, irmã Roselene. Olha o sorriso da irmã Roseline. Ih, vai pregar como nunca. Fala sério. Irmã Nalu, chegou aí a sua apostila ainda ou não? Chegou, maravilha. Só o pastor Juarez que não vai continuar conosco, não? Mas vamos lá, quem sabe em agosto, com a graça de Deus, vamos vê-lo lá no nosso curso bacharel, né? Com português e técnicas de redação. Eita, essa matéria aí vai... Quem for fazer o bacharel nessa matéria vai arrepiar. Muito bem. O que o irmão Wilson falou, fala claríssimo sobre testemunho. O que está faltando muito hoje na vida de muitos é essa luz que mostra o quê? De maneira clara, definida, quem somos. E hoje está difícil, né? Tá ali, irmão Elton, tá lá. Ah, sabia. Se não chegasse para o irmão Elton, o negócio estava ruim do meu lado, né? Mas graças a Deus que o correio... Gente, eu oro com mãos impostas, não estou querendo ser religioso nem fanático, mas como eu já perdi tanta apostila no correio, quando eu pego o pacote, eu, Senhor, não deixa nenhuma dessas apostilas se perderem, tem misericórdia, vai chegar direitinho na mão dos... Mas depois disso, não é que eu quero ser religioso, não. A coisa está dando certo, está chegando sem nenhum extravio, graças a Deus, né? Preparem-se para a próxima matéria, vai ser maravilhosa. Se você gosta de dar testemunho e de pregar, prepare-se, nós vamos te ajudar. Nós vamos aqui ouvir pregações de 5 minutos, de cada um de vocês, aquelas pregações flash, né? Bom, isso já começou hoje. Deu uma pregação aqui de 2 minutos e meio, foi lindo, para a glória do Senhor. Tá? Então, luz fala o quê? De testemunho, e para que todos vejam, assim como o mau testemunho ele é visto, né? O bom testemunho também ele é evidenciado. Vós sois o sal, Mateus 5,13. Como é que explicamos essa metáfora? Vós sois o sal. A alegria, o sabor, o sentido. Alegria não seria tanto, mas o sabor sim. O sabor sim. O que mais? Alguém pode ampliar um pouquinho sobre a questão do sal? O sal só dá sabor? Só isso? Parou por aí? Eu creio que o sal tem maiores propriedades. Conserva. Conserva. O Realça. sal realça, excelente. Então, o sal dá sabor, conserva e realça. Vós sois o sal. Está falando o que em relação a nós cristãos? Que nós damos sabor ao mundo podre. Concordam? Que nós realçamos a presença de Cristo neste mundo totalmente perdido e damos, não é, sentido na vida através de Cristo em nós, né? Jesus mesmo disse que ele é a luz do mundo e nos chama a nós de luz, porque nós somos o reflexo da sua luz, e ele nos chama de sal da terra, né? Porque nós refletimos o seu sabor. Vós sois edifício de Deus, 1 Coríntios 3,9. Como é que explicamos esta metáfora? Vós sois edifício de Deus. Somos a morada? Morada. Em que sentido? Faltou algo. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Templo. Como se explica isso? Vamos lá. Como se explica isso? Templo em que sentido? Como explicamos? Qual é a semelhança, então, entre nós e um templo, entre nós e um edifício? Tem alguma semelhança? Algo comum? Fisicamente não tem nada a ver. Eu, você e um edifício. Mas espiritualmente deve haver alguma semelhança. Qual seria essa semelhança? Que Deus vive em nós? Seria uma delas. O Espírito Santo vive em nós. E que mais? Tem mais outra? Tem várias outras coisas. Seria uma construção? Uma construção, perfeito. E como é constituída, em geral, uma construção? Só tem um tipo de material, somente um tipo de estrutura, ou tem vários tipos de estruturas e materiais dentro de uma construção? Eu acho que eu estou falando com pessoas que trabalham aqui na construção.
e pode explicar isso melhor do que as minhas palavras. Vamos lá. A irmã Ana Lu está no caminho certo. Agora, se nós somos edifício de Deus, temos que procurar entender isso aqui. Um edifício, ele não está unicamente sozinho, ele tem várias estruturas, concordam? Ou um edifício é só um teto? Ou um edifício é só coluna? É a agregação de vários materiais, né, pastor? Esse edifício aí seria a Igreja de Cristo, o corpo? Mas como é que se explica a questão da semelhança entre um edifício e nós? Pastor, no sentido da construção, é o Senhor construindo em várias áreas das nossas vidas o caráter, a personalidade, colocando em nós a semelhança de Cristo, trabalhando em nós o alicerce, a nossa fé e a nossa estrutura nele. Já pregou. De novo, já pregou, irmã Ana Lu. Pegou o fio do irmão Wilson, puxou lá de Everett e trouxe lá para Norte. Parabéns, irmã Ana Lu. Se continuar assim, eu acho que vou ter que começar a dar umas notas pesadas para a senhora. Só está pregando, está todo mundo no espírito da homilética, gente. Que coisa bonita, está todo mundo no... Que pena que o pastor Juarez não vai estar aqui, porque eu queria ouvir as pregações do pastor Juarez aqui ao vivo. Meu Deus, mas tudo bem. Eu vou ter a oportunidade de ouvi-lo na beirinha do meu ouvido. Mas vamos lá, vamos ajudar vocês. Um edifício tem várias estruturas, concordam comigo? Tem teto, tem janelas, tem parede, tem piso e tem os fundamentos, que chamamos de alicerces. Concordam? Sim ou não? Porque um edifício ele não é somente telhado, não é unicamente chão, não é unicamente colunas, não é unicamente janelas. Então, ele tem várias partes. Qual é a semelhança conosco? Porque nós somos vários membros ligados a um corpo chamado o Senhor Jesus Cristo, né? Nem todos pregamos, nem todos ensinamos, nem todos temos um chamado específico para a libertação ou ministério de intercessão. Então, o corpo de Cristo tem diversos membros e diversas funcionalidades. Compreenderam, então? A Ana Lu simplesmente ela pegou, destrinchou e pregou. Então, ela arrasou. Foi a pregação mais rápida que eu vi nessa noite depois do irmão Wilson. Eu não chegou nem a... Aquela passagem que veio na minha mente, da areia, quando você constrói a sua casa na areia e quando você constrói a sua casa em Jesus. Né? Já vi. Vocês já viram, né? Já viram aqui que essa pregadora aqui vai arrasar na matéria de homilética, né? Parabéns, Emanuel. Continua assim, continua assim. Não, vai ser todo esse grupão aqui vai estar pregando pelos cotovelos, né? O Abissai, então, vai assustar o seu pastor quando abrir a boca. Ei, pastor, que é isso, Abissai? Da onde você tira tanta sabedoria? Ué, da Escritura Sagrada. O Abissai vai deixar o pastor dele assim, né? Com a boca meia torta, né? O pastor do Elton, então, nem se fala. Quando começar a pregar... A irmã Vanessa, então, ninguém vai segurar a irmã Vanessa, né? Vai ser convidada para lá e para cá. Eu vou fazer aqui a propaganda dela na Flórida, né? Pregadora do momento. Vanessa Cunha Carvalho. Meu Deus, fala sério. Deixa Deus usar vocês. Gente, vai ser uma surpresa essa matéria, né, de homilética, né? Quem é quietinho, tímido, vai ficar bem animado, porque Deus vai despertar aí o talento escondido. A irmã Meire também, quietinha, vai pegar pelos cotovelos, e a irmã Roseline. A Roseline já ensina, né? Mas ela vai mais do que isso, ela vai até pregar para deixar o pastor dela em angústia, né? Que seja uma angústia santa. Vamos lá. Agora vai ficar mais difícil. Jesus disse lá em Lucas 13:32, ide dizer àquela raposa. Para quem Jesus estava falando isso? Vamos partir desse princípio. Aqui é Jesus, correto? Já estou adiantando um assunto. Aí Jesus vai e diz, ide dizer àquela raposa. Jesus está falando para quem? E por que raposa? Vamos lá. Vamos lá. Que interessante isso aqui, né? Já que ninguém vai responder, eu vou responder, então. Por favor, por favor. Herodes, né? Herodes, perfeito. E por que raposa? Porque é por causa da sua astúcia, né? Astuto.
da sua astúcia, da sua malícia. E alguém talvez se lembra, né, que a raposa é um animal astuto, é um animal malicioso, ele espreita a sua presa, né, no meio da mata, no meio dos arbustos, dá o bote como uma cobra, né, como uma serpente, e pega a sua presa de supetão. Perfeito. A candeia, lâmpada do corpo, são os olhos. Mateus 6:22, é o que Jesus disse. O que tem a ver? Como explicamos essa metáfora? A candeia do corpo são os olhos. Como é que explicamos essa metáfora? Essa é fácil, gente. Tudo que entra no nosso coração, primeiro passa aqui nos nossos olhos. Aquilo que a gente vê começa a conquistar. Ou depois rever essa nota. Aliás, procura rever esse vídeo dessa aula, que você vai começar a ter o preview da aula de homilética. Irmã Nalu, parabéns. Irmã Nalu, parabéns. Meu Deus, tá? A unção está escorrendo hoje forte aqui. Que coisa boa. Então, tudo que desce ao nosso coração, primeiro tem que passar por aqui. Ó. Interessante, né? Ou por aqui. Ou por aqui, ou por aqui. Dependendo do que você vê, do que você ouve, já era. Vai lá para o teu coração. E, às vezes, por isso que o Jesus mesmo disse, né? A boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6:45. Mas para encher o coração tem duas formas. É por aqui e por aqui. Já notou? São as duas maneiras que você enche o seu e o nosso coração. É através dos olhos e através dos nossos ouvidos. Judá e um leãozinho. Gênesis 49:9. Aí ficou difícil. Jacó falou isso. Judá e um leãozinho. O que é isso? Como explicamos essa metáfora? Agora pegou. Vamos a Gênesis capítulo 49. Aí temos que, quando nós não entendemos pelo texto curto, temos que ir pelo contexto. Gênesis capítulo 49. Aí vamos chegar à conclusão do porquê dessa metáfora. Gênesis capítulo 49. O versículo aqui em questão... Foi porque ele deitou com a esposa de Jacó? Não. Vamos ler Gênesis 49. Vamos pegar o versículo de número 8 e 9 e 10. Por que 8, 9 e 10? Que é o contexto. O texto é o 9. Se muitas das vezes, pelo texto, fica difícil entender a metáfora, vamos então pegar o contexto. Mas como eu vou saber o contexto? Os versículos que fazem referência ao sujeito da frase. Quem é o sujeito? Judá. Vamos lá. Quais seriam os versículos que compõem esse contexto? Os versos 8, 9 e 10. Ainda que o versículo que estamos analisando, estou entendendo, é o 9. Mas aí eu tenho que trabalhar pelo contexto para eu entender o texto. Vamos lá, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai e a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Faltou aqui a letra E, né? O verbo que eu coloquei E, mas na verdade coloque o acento não é E, é um leãozinho. Da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? Verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Agora vamos entender esta metáfora. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, porque o nome Judá, não sei se alguém sabe o significado do nome Judá, alguém se lembra o significado do nome Judá? Vem do hebraico Yadá. Yadá, Idá. Alguém se lembra do significado do nome Judá? Não? Anote aí, louvor. Louvor. E, curiosamente, o texto aqui já está dando significado. Não é? A Judá, versículo 8. A ti te louvarão os teus irmãos. Então, o significado do nome Judá, louvor.
A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Preste atenção, uma vez que aqui o texto diz que Judá era louvor, esse louvor implica em quê? Adoração. Como é que eu sei que esse louvor aqui está implicando em adoração? É o que diz a frase seguinte do versículo 8. Preste muita atenção. Ó. A tua mão, será sobre o pescoço de seus inimigos. Está falando o quê? De domínio, de governo, de subjugar. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Estão percebendo? Está falando aí de governo, de posição de realeza. E como é que eu sei que se trata de uma situação de realeza? Olha o versículo 9. Judá é um leãozinho. Quem é considerado o rei dos animais na natureza? O leão. Mas aqui está dizendo que Judá é um leãozinho, porque existe um leão maior, que é o leão da tribo de Judá. Quem é conhecido na Bíblia como leão da tribo de Judá? Jesus. Jesus. Estão ligando uma coisa com a outra? Então, Judá é um leãozinho. Da presa subsiste. Filho meu, encurva se deita como leão velho. Quem o despertará? Então, já estamos entendendo que aqui está se referindo como Judá, através da sua descendência, viria o leão maior, o descendente maior, Jesus Cristo. E o versículo 10 fecha. O cetro não se arredará de Judá, ou seja, o governo não sairá da tribo de Judá, nem o legislador entre os seus pés até que venha Siló. Aqui é profético. Siló é um termo profético se referindo, o trono de Jesus na cidade de Jerusalém, no governo do milênio. Se você quiser anotar que isso aqui é interessante. Tá? Siló se refere ao trono do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém, no período do milênio. Que interessante isso. Vamos lá. E a ele se congregarão os povos. Aí está dando a descrição de que todo mundo estará ao redor da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o texto causa dificuldade para você explicar a metáfora, minha sugestão, vá ao contexto. E como eu vou detectar o contexto? Sempre quando eu encontro a referência do sujeito. E o sujeito aqui neste texto é Judá. Então, eu tenho que procurar os textos aos quais se referem-se a Judá. Vamos lá. Pastor, sim. Nesse texto que o senhor leu, quando Jacó está abençoando seus filhos, e essa é a bênção que ele dá sobre Judá, ok? Veio aqui na minha mente o versículo que eu li, que eu estou tentando procurar, que eu anotei, mas é tantos cadernos aqui de anotação que eu estou perdido, não sou organizada que nem o senhor, não. Lá em Samuel, se eu não me engano, o primeiro ou segundo, eu confundo, 7, fala que quando Davi falou com Natan, tipo assim, ele falou, Natan, eu tenho uma morada, e o Senhor, daquela forma que falou, que não está aqui, que eu não posso ler, o senhor sabe. Aí, Deus apareceu a Natan, ao profeta Natan, e falou para o profeta Natan, volta lá, ele falou para o profeta Natan, desde quando eu pedi alguma coisa a esse povo, desde quando eu tirei do Egito? Desde quando, durante todo esse tempo, algo eu pedi para eles? Moral da história, naquele momento, foi o momento que Deus fez uma aliança com Davi, falando para Davi que ele não tiraria o reino de Davi, que ele iria tratar, quando os descendentes de Davi, se eles errassem, iriam tratar eles como filhos. E ali a descendência de Davi nunca se acabou, pelo que eu entendo. Algumas outras tribos, como a tribo de Benjamim, tribo de Judá, as outras tribos que eu confundo Israel e Norte, eu confundo a diferença dessa separação das 10 tribos, elas deixaram, se eu não me engano, de existir, não tenho certeza, mas o senhor me confirma, e de existir assim, como reinado, ficou só de Judá, e aí Jesus veio de Judá. E no Salmo também, tem um Salmo que eu esqueci o número, está tudo aqui anotado. 50, eu não sei o Salmo. Ele relembra os primeiros relatos desse Salmo, a promessa que Deus fez a Davi.
Eu tentei achar. Está relacionada a essa bênção de Jacó? Ou não? Ou eu viajei na maionese? Comi hoje no almoço salada de maionese. É profético isso aí. Sério, comi salada de maionese. Irmã Ana Lu, pastor Juarez, a culpa é sua, você tem orado muito pela irmã Ana Lu, tá aí, ó. Ana Lu, tenho a alegria de lhe dizer que a senhora ganhou 50 pontos, mas de tal maneira que eu transfiro, já por antecipação, esses 50 pontos de bônus para a matéria de homilética. A senhora pregou de uma maneira tremenda, isso esquecendo os detalhes. Se lembrasse de tudo, eu lhe daria 80 pontos, se lembrasse de tudo, mas valeu. Então, a senhora tem 50 pontos para dentro já. A senhora vai começar a matéria de homilética já com 50 pontinhos. Meu Deus, gente, alguém aí pega um som da irmã Nalu, pega a carona com ela, gente. No que terminar a aula aí, manda aí um WhatsApp para a irmã Nalu, empresta isso aí, porque o negócio tá forte, né? Mas eu sei que vocês têm aí guardadinho, né? Vocês estão aí quietinhos, o negócio aí está borbulhando, porque parece ou não, essa matéria de hermenêutica, ela gera uma certa conexão dentro da homilética, porque se eu aprendo a interpretar corretamente o texto, eu vou ter facilidade de pregar, de expor a palavra de Deus. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Se eu interpreto corretamente o texto sagrado, eu não vou ter dificuldade na pregação. Muita gente, como disse agora a irmã Ana Lu, viaja na maionese é porque não interpreta corretamente o texto. Por isso a gente ouve qualquer aberração hoje nos púlpitos. Excelente, Ana Lu, parabéns. Deus continue lhe usando muito e lhe abençoe tremendamente. Vamos lá. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Salmo 71, 3. Salmo 71, 3. Como é que explicamos esta metáfora? Essa é fácil demais. Não tem mistério para explicar essa metáfora. Ou eu estou enganado, que tem mistério. Essa metáfora não tem mistério. Simples demais. Vamos lá, irmão Wilson. Irmão Wilson já abriu o áudio e já tem a resposta. É porque se temos nossa fé em Jesus Cristo, nós não temos condição nenhuma de estar errado, pastor, porque ele é a nossa fortaleza, é o nosso fundamento de fé e a nossa certeza de salvação. Tá? O ping-pong tá bonito. Irmã Nalu, irmão Wilson, só tá faltando o resto, né? Vamos jogar. Muito bem, irmãos. Parabéns, né? Só para não ficar em branco, eu lhe dou 30 pontos, irmão Wilson, já para por adiantamento para a matéria de homilética. Irmão Wilson, deixa eu colocar aqui. Meu Deus! 30 pontinhos para a homilética, já de adiantamento. Eu acho que vocês estão entendendo a moral da história da aula de hoje, né? É a conclusão da aula de hermenêutica, mas, de uma certa forma, vocês estão fazendo ponte para dentro da homilética. Excelente. Salmo 84, 11, porque o Senhor Deus é um sol e um escudo. Como explicamos essa metáfora? O Senhor Deus é um sol e um escudo. Para que serve o sol? Para que serve um escudo? Qual é a função do sol? Qual é a função de um escudo? O escudo é porque ele nos guarda, pastor. E o sol, ele nos mostra, dá a direção a ser seguida. É a nossa luz. Tem um pouquinho mais. O sol fala de vida, né, pastor? Ele é a nossa vida. O sol fala de vida, fala de calor. Imagine o nosso planeta Terra sem o sol. Seria uma geladeira constante dia e noite, concorda comigo? Então, o sol dá vida, dá calor. Então, porque o Senhor Deus nos dá o que? Calor da vida espiritual e nos dá proteção. Mas vocês estão demais de bom, graças a Deus. Já estão entendendo como funciona a metáfora. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. Obadias, verso 18. Aí apertou. Aí, para você entender essa metáfora, você tem que conhecer um pouco a vida desses três personagens, Jacó, José e Esaú, entenderam?
Para eu entender essa metáfora, eu tenho que conhecer um pouquinho da vida de Jacó, de José e de Esaú. Para ganhar tempo, que eu tenho que desenvolver ainda a metonímia, a parábola, e temos só 20 minutos de aula antes da prova. Jacó será fogo. Por que Jacó é comparado com fogo? Se vocês se lembram, Jacó teve uma vida de altos e baixos, mentiras, falcatruas, muitas armações, muitas gambiarras, né, como costumam dizer os queridos irmãos de Minas Gerais. Eu acho que Jacó, no mau sentido, era um mau mineiro, porque para fazer gambiarra não tinha outro. Jacó era um péssimo mineiro, era um gambiarrento, né, por natureza. Como? Um verdadeiro brasileiro, querendo um jeitinho para tudo. Um verdadeiro brasileiro e mineirão no mau sentido, né? Porque não estou dizendo que os mineiros sejam más pessoas, não. Más pessoas têm todas as culturas e raças, mas Jacó foi o gambiarreiro de marca maior e sofreu graves consequências. A expressão fogo na Bíblia também se refere a uma pessoa desonesta, uma pessoa astuta, a uma pessoa que trabalha com falcatruas. Assim foi Jacó, por isso. E a casa de Jacó será fogo. E a casa de José chama. Mas por que a casa de José é conhecida como chama? Porque foi José, vocês se lembram? José trouxe vida para um Egito que estava falindo na fome, falindo na desesperança, né? E ele foi chamado pelos egípcios de Zaniat Faneia, né? O que gera a vida, o que traz a vida. Então, a casa de José é chamado chama, né? Trazendo o que? Revitalização, vida. Já Esaú, palha. Por que Esaú é considerado como palha? Palha na Bíblia fala de quê? De coisas passageiras, não é verdade? Coisas levianas, coisas que não têm determinado valor ou que não se dá valor. E Esaú é considerado na Bíblia como uma palha. Por quê? Ele desvalorizou algo de tão caro que ele tinha. Ele tinha algo muito caro e não soube valorizar. O que Esaú não valorizou de tão caro que ele tinha? A primogenitura dele. A primogenitura. Ele abriu mão como palha. Não, para mim não serve de nada. Se eu estou com fome, como ele mesmo disse, se eu estou com fome a ponto de morrer, para que vai me servir da primogenitura? Então, vocês estão entendendo a explicação de Obadias 18? Jacó será como fogo. José, chama. E a casa de Esaú, palha. Nesses casos, em particular, quando envolvem pessoas, sempre é importante termos a noção de uma pequena biografia. O que foi essa pessoa? O que aconteceu com ela? Irmão Elton. Pastor, nesse contexto aí mesmo, eu tenho uma dúvida muito grande. Nos dias de hoje, pessoas que têm promessa ou algo espiritual da parte do Senhor, independente se ele fale para alguém, ou teria como essa pessoa perder a sua promessa, como Esaú perdeu a sua, porque ali ele falou algo natural, que parece uma simplicidade, né? Na forma literal de ver, muito simples, mas aquilo abrangia totalmente um reino, uma linhagem, era muito profundo aquilo. Hoje em dia, a gente, na dispensação da graça, teria essa possibilidade? Há um hino que ganhou um sucesso estrondoso no meio brasileiro de língua portuguesa, que a princípio ele foi o quê? Aplaudido, louvado, venerado, reverenciado, querido, amado, até idolatrado. Mas depois, com o tempo, estudando e colocando no crivo da palavra de Deus, se descobriu que é uma tremenda heresia. Que hino é esse? Quem tem promessa não pode morrer. Já ouviram falar desse hino? Quem tem promessa, não pode morrer. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Muito pelo contrário. Hebreus capítulo 11, eu quero levar vocês a relembrarmos-nos desse texto. Hebreus capítulo 11. Aí vamos ler o contexto até chegar o texto. O texto é 11:39, mas vamos no contexto, começando do 32. Sim. Antes do
se eu até ler ele, faz tanto sentido que se nós perdemos a salvação, que é a coisa mais importante, estando no tempo da graça, imagine promessas. Aí Acabou. está. Só aí já é a resposta. Exatamente, exatamente. Mas vamos deixar isso bem claro na Escritura. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32, ainda que a chave do texto é o 39, mas me acompanhe, por favor. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Olha que interessante. Nem todos, mas alguns deles alcançaram promessas. Fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Verso 39. E todos estes, aqui é tremendo, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Uau! Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Em outras palavras, dessa galeria dos heróis da fé que nos mostra, que nos relata Hebreus 11, poucos alcançaram promessas. Como eu digo poucos, está lá no verso 33. Só você ler o 32 e o 33 em conjunto, você vai concluir, foram poucos, mas a maioria fecha o 39. Não alcançou a promessa. Lembre-se que as promessas, anote aí, antes que o irmão Alto fale, anote aí. 90% das promessas que a palavra de Deus nos estabelece são condicionais. 90%. Só 10 incondicionais. E a condição é obedecer às regras. Se ouvirdes, se atentardes, se obedeceres, se fizeres. Perceba isto. Quando você detecta uma promessa, tenta descobrir se ela é condicional ou não. Quando ela não é condicional, ela vai acontecer, assim. Quando ela é condicional, ela está condicionada, escute, ao tempo, que é a soberania de Deus, e ao nosso nível de obediência. Irmão Elton. Pastor, essa parte eu entendo, mas eu falo no sentido, Esaú não morreu para Jacó viver a promessa que era, segundo a lei judaica, era sobre a vida dele. Na questão nossa, tem como uma outra pessoa viver a sua promessa enquanto você está em vida, a sua promessa é retirada de você, ou ela passa pela sua... Se ela é condicional, sim. Se ela está ligada a uma condição, a um conjunto de condições, Deus não se vê obrigado de cumprir essa promessa no irmão Elton se ela está condicionada. Aí ele transfere para outro que queira obedecer à condição. Esse é o problema que hoje eu vejo os pastores tomarem o púlpito e dizerem, você está aí, todas as promessas de Deus são tuas. Mentira. Isso é heresia rasgada. Nem todas as promessas que estão neste livro são nossas. Elas partem do princípio que são nossas quando, primeiro, eu me sujeito às condições estabelecidas, obedecendo-as ao pé da letra.
quando eu não as obedeço. Repito, se tratando de promessas condicionais, Deus não é obrigado a cumpri-la comigo, ele cumpre com o outro. Porque Deus, irmãos, para fazer cumprir os seus propósitos e as suas promessas, ele não depende 100% de mim e de nenhum de nós. Nós que dependemos dele. Então, ele vai fazer a palavra dele cumprir de qualquer forma. Ou na minha vida, ou na vida do irmão Elton, ou na vida do irmão Wilson, ou na vida do irmão Cleiton, né? Ele vai fazer a promessa dele ser cumprida. Sim. Ou seja, Deus não está focado naquilo que ele está focado sim naquilo que ele fala, mas não você o centro. Ele está focado na conclusão daquilo que ele está focado na palavra dele. Palavra, velo pela minha palavra para cumprir. Conclua. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Isso aqui eu acho maravilhoso. Deus, com dor de repente, não tem nada preso com ninguém. Não quero usar aquela expressão que se usa na gíria popular, mas Deus não tem nada preso com ninguém. Se Deus deu uma promessa, um exemplo, para o pastor Juarez, com todo respeito, tá? Mas pastor Juarez dançou na maionese, saiu fora do propósito, Deus vai cumprir, não na vida dele, mas na vida de outro. Mas o plano dele segue. Que coisa tremenda, gente. Isso quer dizer o seguinte, nós não somos insubstituíveis. Um de nós, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Hoje pode estar o irmão Wilson, amanhã pode não estar. Mas a palavra de Deus continua, Deus continua, o propósito dele continua, aleluia. Então guarde isso. Eu e você não somos indispensáveis, mas a palavra dele sim, porque ela é eterna, está no céu. Acabei pregando sem querer. My turn. Não era a minha intenção, mas acabei pregando. Desculpa, gente. Vamos lá. Está pronto para o senhor na próxima matéria. Ai. Esse é o Cleiton, né? Com mais razão, eu tenho que puxar o Cleiton para cá, gente. Eu vou ter que conversar com o Zandro. Eu acho que vai ser muito curta essa minha viagem semana que vem a Massachusetts. Se eu tivesse um dia mais, eu ia a Matas para conversar com o Zandro. Zandro, vamos fazer um negócio, um esquema para puxar o Cleiton para cá, porque ele lá longe o negócio não funciona, não. Vamos lá, metonímia. Eu acredito que vai ser a última que nós vamos trabalhar hoje, né? Porque já estamos nos aproximando de 9h40. Metonímia. Emprega-se esta figura quando se utiliza a causa pelo efeito ou o sinal pela realidade, que indica o símbolo, ou seja, é a mudança de uma palavra por outra relacionada com a primeira. Ficou claro a metáfora, gente? Ficou claro? Para a gente não confundir com a metonímia. A metonímia, ela já tem uma característica bem mais diferenciada. Vamos lá. Jesus utilizou esta figura empregando a causa pelo efeito quando assim disse: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Moisés, presta atenção, e os profetas. O que fala de Moisés? Lei, Torá, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Então, eles têm Moisés e os profetas. Então, leia os profetas. Em lugar de dizer que tem os escritos de Moisés e dos profetas. Em outras palavras, o Antigo Testamento. Isso é um exemplo de metonímia. Outro exemplo. Emprega-se o sinal pela realidade que indica o próprio sinal. Quando disse Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. João 13:8. Aqui Jesus emprega o sinal de lavar os pés pela realidade de purificar a alma, porque ele mesmo declara que ter parte com ele não depende da lavagem dos pés, senão da purificação da alma, né? Pedro era apressadinho, né? Não, Pedro, eu quero lavar teus pés. Não, tu vai me lavar meu pé. Aí o Senhor Jesus falou, não, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então me dá um banho inteiro. Não é necessário tomar banho. Pedro era tudo ou nada, né? Não queria lavar o pé, depois que fosse tomar um banho inteiro, né? Pedro é 880, é um negócio assustador, né? Mas é o temperamento sanguíneo, certo? Mas aí Jesus deixa isso aqui bem claro, né? O sinal pela realidade. Letra C. Do mesmo modo, João lança a mão desta figura, colocando o sinal pela realidade que indica o sinal quando disse: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 de João 2,7, parte B. Pois é evidente que aqui a palavra sangue indica toda a paixão e morte expiatória de Jesus Cristo.
a única coisa eficaz para satisfazer a justiça de Deus e purificar ao homem de todos os seus pecados. Perceba que aqui usa a expressão "e o sangue de Jesus Cristo". Então, essa expressão ela está ligada a tudo quanto Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, ao invés de estar no plural, pecados, está no singular, pecado, mas se usa a expressão de todo o pecado. Isso envolve todos os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes e os pecados que ainda, né, vamos cometê-los. Deixa eu dar uma rápida repassada, que temos 4 minutos para entrar na prova. Parábola. Eu sugiro que você dê uma boa lidinha, creio que vocês já deram uma lidinha, né? A figura de linguagem parábola, ela é muito abundante nas escrituras, muito abundante. Inclusive, como já falamos na aula passada, se não me engano, a parábola do semeador é a mais explicada de todas as 53 parábolas que o Senhor Jesus deixou. Aí nós temos a interrogação, o paradoxo, desculpe. O paradoxo ele é parecido com o antítese, parecido. A diferença é que o paradoxo ele traz uma ideia absurda, não é? Denomina-se paradoxo a uma proposição ou declaração oposta à opinião comum, a uma afirmação contrária a todas as aparências, dando uma olhadela absurda, impossível ou em contradição ao sentido comum. Então, o paradoxo ele vai trazer uma pequena semelhança com a antítese, com um detalhe. A antítese ele coloca os exatos opostos, vida e morte, começo, fim. Já o paradoxo vai trazer algo parecido, só com uma conclusão absurda, uma conclusão estranha, que não faz sentido na lógica humana. O provérbio ele é um adágio, ou um jargão, ou uma expressão que implica um fundo de ensino moral. A prosopopeia, lá na página 26, é conhecida por personificação, não é? É atribuir atos ou feitos pessoais aos animais, plantas e objetos como os mesmos fossem seres viventes ou racionais, né? Como falar com a morte, dizer que o amor cobre multidão de pecados e a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. São seres inanimados, não é verdade? Mas eles ganham vida com essa figura literária chamada prosopopeia ou personificação. Aí temos o símbolo, que ele também é fácil de ser compreendido desde que nós leiamos o contexto, né? Chaves, por exemplo, fala de símbolo de autoridade de poder, portas, símbolo de força e domínio, pão e vinho, símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Aí temos a número 19, o símil. O símil vem da palavra latina similis, que significa semelhante ou parecido. Também é fácil de detectarmos os símiles dentro da Bíblia. Um pouquinho difícil é a sinédoque. Utiliza-se esta figura quando se leva em consideração a parte pelo todo, ou todo pela parte, o plural pelo singular, o gênero pela espécie, ou vice-versa. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Na verdade, este todo mundo não é literalmente, entendeu? Todo mundo. Está se referindo ao quê? Ao Império Romano. Porque não teria como César Augusto exigir com que todo o planeta Terra, compreendem? Se alistasse. Aqui está se referindo todo mundo ao Império Romano da época. Letra B, porque todas as vezes que beberdes este cálice, e está falando está falando do cálice que traz a memória ao sacrifício que Cristo, né? Que chamamos da memória da Páscoa, ou a criação da ceia do Senhor. Também a minha carne repousará segura. Carne aí fala do meu ser, né? A minha alma, de acordo com o Salmo 16, 9, parte B. Aí temos o tipo. O tipo é uma outra coisa fantástica, se tivéssemos tempo.
existem livros, né, escritos de teologia sobre tipologia bíblica, que é a figura de linguagem mais abundante que temos na Bíblia, né? Estamos aqui um exemplo é uma forma de metáfora que não consiste meramente em palavras, em atos feitos, pessoas, objetos que designam feitos semelhantes, pessoas ou objetos no futuro. Sem dúvida, estas figuras são numerosas e conhecidas nas Escrituras como a sombra dos bens futuros, ou seja, todo tipo, ele está lá no Antigo Testamento, mas projetando um cumprimento aonde? No Novo Testamento. Aí fala de pessoas típicas como Adão, acontecimentos típicos como ofertas, objetos típicos como a Arca de Noé, lugares típicos, as cidades de refúgio, animais típicos, a serpente de bronze, cores típicas, escarlata e assim por diante. Meus irmãos, tenho o prazer de lhes anunciar que concluímos, né, não como gostaria, mas concluímos a nossa matéria de hermenêutica e de exegese bíblica, tá? Número 1. Quem for embarcar para o médio em teologia, né, ou quem já deseja passar para o médio, essa matéria ela vai ser vista pela segunda vez, de uma maneira muito mais ampla, né, inclusive com a tipologia completinha, isso para quem for passar para o médio em teologia. Vamos fazer o seguinte, para dar um tempinho para vocês, vamos dar 5 minutos de descanso, para você ter tempo para tomar uma água e ir rapidinho ao banheiro, tá? Somente 5 minutinhos, e aí já voltamos com a nossa provinha, mas vamos então agradecer ao Senhor primeiro, vamos fazer uma oração já, vamos colocar tudo no mesmo pacote para ganharmos tempo. Vamos pedir nosso irmão Wilson, vai estar nos dirigindo uma curta oração, só de agradecimento, e aí nós tomamos 5 minutinhos, nós não desconectamos, não desligamos, aí você fica livre nesses 5 minutinhos para tomar uma água, se movimentar um pouquinho, e volta imediatamente para, sem perda de tempo, nós começarmos a nossa provinha, né? A irmã Rosilene, eu creio que vai ser a primeira vez que ela vai fazer a prova, então não tem mistério, é coisa mais simples, é mais fácil do que mastigar um chiclete. Mais fácil que mastigar um chiclete, né? Então, vamos pedir nosso irmão Wilson nos dirigir essa palavra de agradecimento e já apresentando em seguida essa provinha que será realizada. Irmão Wilson, por gentileza. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa matéria que hoje estamos concluindo, Senhor. Que o Senhor venha nos dar graça, venha trazer na nossa memória para podermos prestar o exame que faremos daqui a pouco, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que nós tenhamos tranquilidade para sermos bem-sucedidos. Que o Senhor permaneça conosco por mais alguns minutos, quero dizer, por toda a nossa vida, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Te peço a iluminação especial nesse momento que agora iremos passar por esse teste. Abençoe, Senhor, grandemente a todos que aqui estão. Amém. Amém. 5 minutinhos no relógio, tá? 5 minutinhos no relógio e já voltamos, não desconecte. 5 minutinhos.